Maravilha, maravilha, vamos que vamos, Marcelindo Beckler. Estamos aqui para falar de Mohamed Salah, que neste momento de gravação e não de publicação, porque a gente não soube como que o Salah jogou contra o Aston Villa no fim de semana, mas até o momento da gravação o Salah é o líder de participações diretas para gol de toda a Premier League, com 12 ao lado de Cole Palmer. Se existe 3 certezas na vida: os impostos, a morte e que Salah fará uma grande temporada. É impressionante a regularidade do egípcio desde que ele chegou ao Liverpool 8 temporadas atrás. Salah é uma certeza e a gente vai analisar aqui, Marcelo Beckler, o grau de relevância que ele tem para a história do futebol inglês, para a história do futebol europeu e o que fazer daqui em diante, porque vivemos um impasse. Tudo bem, Fred? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu já queria começar discordando, porque você falou de 3 certezas da vida e Pedro Certezas pega top 3. Ele pega um top 3 de 3 certezas da vida. Se tem um top que... No mano a mano, Pedro Certezas e impostos... Pedro Certezas. Evidente. Pedro Certezas e a morte. Pedro Certezas. Não tenho certeza, mas enfim. O Pedro tem. E outra coisa, que você fez uma bela introdução sobre o tema de hoje e não falou nada sobre o fato do Salah, enquanto era calvo, ser cabeludo, e agora que ele deixou de ser calvo, ele tá meio careca. É um jogador com uma inconsistência capilar muito grande. Difícil de entender o que passa na cabeça desse jogador. É verdade. Literalmente, né? E o que se aproxima daquele comentário que a gente recebeu brilhantemente no MFM recente, de que ele tá parecendo uma rotatória, Marcelo. É a terceira vez que eu rio dessa mesma coisa. Eu li o superchat no ar e depois agora. Parecendo uma rotatória. Seguinte, indefinição sobre o futuro de Mohamed Salah. Um super jogador, que a gente vai falar aqui no programa e vai explicar para vocês por que é um super jogador. Acaba contrato, fica livre para assinar por qualquer clube. E justamente o Liverpool, que está com ele, aparentemente não quer, ou talvez não queira tanto assim. É o que a gente vai explicar depois de uma vinheta egípcia. Seguinte, Frederico, histórico de Mohamed Salah na Premier League. E olha que passa um pouco por uma má média no Chelsea, né? Porque ele chegou a atuar pelo Chelsea, então isso derruba um pouquinho os números de Mohamed Salah, que tem 164 gols no momento da gravação desse vídeo, a não ser que ele faça 10 gols, 11 gols contra o Aston Villa. Ele ainda será, no momento da publicação, o 8º maior artilheiro da era moderna do campeonato inglês. 11 gols atrás de Thierry Henry, que é o 7º com 175. Frank Lampard tem 177, com Agüero 184, Andy Cole 187, Wayne Rooney 208, Harry Kane 213 e Alan Shearer, o principal artilheiro da competição, com 260 gols na média. E aqui o Salah é prejudicado por esse momento do Chelsea, embora não foram tantos jogos assim. É o 4º jogador na média, 0,67 gols por jogo. Harry Kane 0,71, Thierry Henry 0,74, com Agüero, os 3 são centroavantes. O Salah não é um jogador de área, 0,83. Não tem dúvidas, Fred, por ativa e por passiva, né? Por números e por sensações, que a gente está falando de um dos principais jogadores do futebol inglês, da Premier League, de toda a história da Premier League, e também um dos principais personagens do futebol inglês dos últimos anos e das últimas décadas. Pois é, e eu acho, Marcelo, que tem uma parte do nosso público, talvez considerável, que não viu Henry, que muito provavelmente não viu o Alan Shearer e que não deve ter visto, sei lá, o Lampard no auge, algo assim. São pessoas que talvez sintam que não fizeram parte de um auge individual de jogadores na Premier League, mas, cara, eu acho que tem que entender que eles estão vendo, sim, um dos maiores jogadores da melhor era do futebol inglês. Assim, o Mohamed Salah, ele tá nessa lista não só porque ele é um magnífico fazedor de gols, é porque ele constrói muito dessas jogadas. O Salah, ele não é apenas um finalizador, ele é muito construtor. Ele é um cara que passou por diversas características de jogo dentro dessa trajetória dele pelo Liverpool, né? Hoje é um Salah um pouquinho menos driblador e mais finalizador de jogadas, mas ele por muito tempo era um cara que pegava a bola muito mais lá atrás e saía driblando até entrar na área e tudo mais. Então é um cara que já demonstrou diversas valências e adaptabilidade,
né, com o passar do tempo, com mais experiência, com menos velocidade, com um pouco menos de precisão, mas é um atacante que ainda tem 32 anos. Então, a gente vai falar daqui a pouco do futuro dele, mas é um cara que, se continuar no Liverpool, ele certamente vai avançar nessa lista e vai entrar no top 5, e a gente pode ter um Salah eternizado no futebol inglês, como o Harry Kane, por exemplo, é um desses que ainda está em atividade e está lá como o segundo maior artilheiro da era Premier League. Se você não viu o Henry, fica feliz de estar vendo o Salah, tá? Porque eu acho que essa é a mensagem, assim, você está vendo um cara muito grande para a história dessa competição. Boa, e é um jogador que, se a gente for pensar do ponto de vista de transformação do Liverpool, talvez ele tenha sido o protagonista de um time que tinha como protagonista o Klopp, mas quando dentro de campo as coisas ficavam feias, por mais que tivesse Van Dijk, Mané, Firmino, Fabinho, Alisson, era o Salah, né? Era o Salah o cara de resolver as coisas, de tirar o time do buraco. Curiosamente, uma final de Champions ele não joga, o Liverpool perde. E na outra ele não estava na semifinal na grande virada, então o futebol tem esses paradoxos de que é o jogador mais importante, mas que no momento que o Liverpool precisava fazer 4 gols, fez sem ele. Mas tanto para contra-ataques e o estilo de jogo daquele Liverpool, de furar muitos bloqueios, de quebrar linhas com jogadas individuais ou de correria, ele foi muito importante. Eu tenho certeza que não teria sido o Liverpool que deu a volta por cima na sua história. O Liverpool vinha de uma década muito triste, se não fosse o Salah. E que chegou desacreditado, né? Assim, a Roma meio que vendeu porque precisava fazer fair play, o Liverpool comprou porque não conseguia comprar outra coisa, assim, um atacante barato que aparecia como oportunidade porque a Roma precisava. Não tinha estourado até chegar no Liverpool, os números dele antes do Liverpool não são bons, então isso ajuda a construir um personagem de identificação com o Liverpool, né? O tanto de vezes que ele foi importante para o Liverpool e o tanto que o Liverpool também foi importante para ele se consolidar como um dos grandes nomes da sua geração. E que tem poucos títulos. Assim, é uma pena que o futebol inglês tenha concentrado, uma pena, mas é com todos os méritos, no Manchester City tantos títulos, mas quando a gente olha para essa geração do Liverpool, o tanto que eles jogaram, o tanto que eles despertaram e o tanto que eles ganharam, o futebol não foi grato com eles. O Salah perdeu uma Premier ajudando o Liverpool a fazer 97 pontos e outra 92. E chegou numa final de Liga dos Campeões que não pôde disputar e que o goleiro entregou 2 gols para o Real Madrid, né? Pois é. E na última perdeu estando em campo, mas enfim, foi naquele jogo que o Courtois também fechou o gol. São 3 finais de Champions e apenas um título. Apenas porque são 3 finais, porque qualquer título de Liga dos Campeões já é algo absolutamente fantástico para a carreira de qualquer jogador. E é um cara que recoloca a seleção do Egito na Copa do Mundo, né? A seleção do Egito, ela não ia para a Copa desde 90, e foi em 2018, chegou à final de Copa Africana de Nações. É um cara que conseguiu sobreviver à perda do trio, né? O trio virou o Salah, e aí agora com novos componentes e uma tentativa de um novo trio, mas é muito difícil que ele reviva aquilo que ele, junto do Mané e do Firmino, construíram pelo Liverpool. E por mais que a gente possa argumentar com toda a razão da grande importância do Firmino para Mané e Salah aparecerem, da grande importância do Mané para carregar alguns jogos que o Salah não aparecia e tudo mais, o Salah era o grande protagonista daquele trio e segue sendo o protagonista do Liverpool do campo ofensivo pós-trio. Então é o maior jogador do Liverpool pós-Gerrard. Assim, não tenho nenhuma dúvida disso. E talvez depois que o Salah sair, a gente vai começar a debater se o Salah é o maior jogador do Liverpool no século, porque, beleza, o Gerrard tem um significado para além, né? O cordão umbilical do Gerrard, ele tá ligado ao episódio de Hillsborough, por exemplo, com o primo dele, que fez parte das vítimas. É muito difícil você, dentro de campo, se equiparar a isso, mas quando a gente olhar para o rendimento, eu não acho que esse é um debate muito distante da realidade não, Marcelo. Também acho, até porque assim, em títulos também o Liverpool do Gerrard não ganhou tanto, porque ganhou aquela Champions, mas não conseguiu ganhar uma Premier, e o do Salah conseguiu vencer. Mas eu ainda acho que assim, no coração do torcedor do Liverpool, o fato do Gerrard ser de casa, isso sempre vai pesar. Mas o desempenho que o Salah entregou, ele é o grande nome do grande Liverpool de 2005 para cá, dos últimos 20 anos. O grande Liverpool que teve foi o do Salah, depois de 2005. E foi isso, o Liverpool do Salah. Talvez o Liverpool do Klopp também, mas o grande nome dentro de campo foi o Salah.
ganhou Champions, e se a gente for agora trazer para a artilharia da Liga dos Campeões, ele é o 13º principal artilheiro do torneio, com 45 gols, e está perseguindo, de forma que ele consiga ultrapassar ainda, talvez essa temporada, muita gente. Tem pelo menos mais 4 jogos para fazer, se o Liverpool não ganhar nenhum, foi eliminado na primeira fase, coisa que não deve acontecer, né? Porque com 12 pontos ele deve ter mais jogos pelo caminho. Salah tem 45 gols, é o 13º principal artilheiro. Um menos que o Inzaghi, 3 menos que o Ibrahimovic e o Shevchenko, 4 gols menos que o Mbappé, o Henry tem 50, o Miller, que é o Thomas Miller, né? Tem 54, o Van Nistelrooy 56, o Raul começa o top 5 com 71, Benzema 90, Lewandowski 99, Messi 129, Cristiano Ronaldo 140, os principais artilheiros da Champions. Desses todos aqui, Fred, o Raul talvez esteja longe de buscar, mas se ele renovar com o Liverpool, se ele ficar na Europa, por exemplo, jogar mais 3 anos de Champions, dá para imaginar ele passando pelo menos até o Van Nistelrooy. Pois é, ele tá a 3 gols de entrar no top 10, né, de empatar ali com Ibra e Shevchenko, é algo que pode acontecer ainda nessa fase de Liga da Champions, na primeira fase dessa Liga dos Campeões, e ele ficando uma próxima temporada, e acho que até a gente já pode começar a entrar nessa seara, né, assim, se esse impasse for resolvido. A gente está gravando esse programa com dias anteriores à publicação, com a sensação de que isso não vai ser resolvido no hiato entre gravação e publicação, mas eu também sinto que não vai ser resolvido tão em breve, tá? Me parece ser uma questão em que, no mínimo, o Salah está insatisfeito. Porque senão ele não teria ido ao microfone da Sky Sports depois de um atropelo do Liverpool na casa do maior rival contra o Manchester United e ter falado, talvez tenha sido meu último jogo nesse estádio, e até agora ninguém da diretoria falou comigo. Ele já jogou no ventilador no sei lá, 3º jogo da temporada. E ele não teria ido às redes sociais no dia seguinte à vitória contra o Brighton, não foi no calor do jogo, no vestiário, foi no dia seguinte, com uma mensagem que, para bom entendedor, já deu para entender, já deu para perceber o que ele quis dizer, que ele nunca independentemente do que aconteça, eu nunca vou me esquecer da sensação de marcar nesse estádio. Então, eu não sei os motivos do Liverpool e a gente pode especular por aqui, mas para mim me parece muito claro que o Salah está insatisfeito com a forma com a qual isso está sendo lidado até o momento. Para falar sobre a renovação do Salah, alguns pontos são interessantes de trazer. 32 anos. Por quanto tempo mais o Salah pode render? 3. E aí, será que ele quer um contrato de 4, 5 e o Liverpool quer fazer um contrato de 2 e a partir daí renovando ano a ano? Ele já tem o maior salário do elenco. Será que o Salah, agora que acaba o contrato, normalmente quando o jogador assina por um outro clube, ele ganha um bônus de assinatura. No futebol é comumente chamado de luvas. Será que ele quer cobrar do Liverpool também salário mais luvas, que deixe a folha salarial muito desregulada e depois para o Liverpool renovar com Van Dijk, com Arnold, comece a subir demais a escada salarial e que depois fique difícil de voltar? A gente já viu, por exemplo, o Barcelona entrar num buraco sem fundo fazendo isso com seus jogadores. A renovação com o Salah é mais caro ou mais barato do que deixar o Salah ir e comprar outro jogador? Porque se o Salah vai embora, você tem que contratar também um grande jogador para o lugar. E qual é o destino do Salah, né? Sim, saindo do Liverpool com 32 anos, qual clube da Europa precisa, pode pagar e pode não só precisar e pagar, mas oferecer também um projeto esportivo para ele. Acho que todas essas questões formam essa equação de pensar por que o Liverpool, aparentemente, segundo o Salah, né, não fez uma proposta para ele. Pois é, assim, entendendo quem está na ponta do Liverpool da negociação, e é a FSG, a política de jogadores com 30 a mais, ela é diferente do que 30 a menos. A gente sabe, por exemplo, que o Real Madrid também é um clube que negocia dessa forma, então é raro eles oferecerem um contrato maior do que 1 ou 2 anos, tá? O Van Dijk está na mesma situação do Salah nesse momento, inclusive. Então, se o Salah quiser 3, já é algo que a política padrão da FSG vai ter que parar e entender se vale a pena abrir uma exceção ou não. A questão da folha salarial também me parece um problema justo de você ter calma para não se afobar. Né? Se o Salah hoje ele ganha o dobro do que o Arnold e 50% a mais do que o Van Dijk, especulando nos números que circulam na internet, porque isso não é um cofre aberto, os clubes não publicam isso.
são outros 2 contratos que estão para ser renovados, então você vai subir o Salah em qual ordem, e aí o Van Dijk em qual ordem, o jovem e disputadíssimo Arnold no mercado em qual ordem, e aí quem vem de fora como que equilibra isso. Então é um momento com essa trinca de renovações, e o Salah faz parte dela, que pode representar os próximos 3, 4 anos, o potencial de compra do Liverpool, de equilíbrio de vestiários para os próximos 3, 4 anos, né? Então é um momento realmente que eu acho que é muito sensível. Agora, quem você traz para o lugar do Salah, que vai pedir um salário tão menor assim quanto o que ele está pedindo para renovação e que te entregue algo no mesmo volume, nos mesmos números? Eu acho que esse é o grande norte que deveria estar na bússola da diretoria, sabe? Qual é o jogador que vai entrar naquela posição do Salah e vai entregar o que ele entrega, custando bem mais barato do que o que ele está pedindo? Assim, se a gente for tentar fazer uma análise de mercado para entender e falar de nomes concretos, imagina que o Salah ganhe... Outro dia a gente olhou isso, tem um site chamado Capology que traz essas informações. Isso. Era 18 milhões de libras, 20 milhões de euros. Imagina que o Salah ganhe 20 milhões de euros. Se você renova o Salah pagando ele 30, aumenta 50%, porque vai ter luvas e tal, 30 milhões por 3 anos, ele vai te custar 90 milhões de euros em 3 anos. 30 milhões por ano e tal, 90 milhões de euros. E deve te dar rendimento por esses 3 anos. A questão é que daqui a 3 anos você terá que comprar outro. Então, é um custo que você não vai ter agora, mas que você vai ter daqui a pouco. Fazendo um exercício bobo de mercado e de especulação, imagina que o Rodrigo quer sair do Real Madrid, quer jogar na Premier League, em um clube grande, ter mais protagonismo. E o Liverpool abre mão do salário e vai atrás do Rodrigo. O Rodrigo deve custar na casa de 100 milhões de euros. Segundo o Capology, se eu não estou enganado, ganha 12 no Real Madrid. Não sei se ele vai querer sair para ganhar igual, mais ou menos. Vamos colocar que ele vai sair para ganhar igual. 12 é o salário dele. Por 3 anos, 36. Mais o 100 da transferência é 136. Se você dividir isso por 3 anos, dá 44 milhões por temporada. O Salah custaria 30. Então, custaria 50% mais do que o Salah comprar um jogador que você não sabe se vai dar certo, por melhor que seja, porque o Salah você sabe que dá certo. A gente falou aqui os números dele em Champions, no Campeonato Inglês, a influência dele para o Liverpool, o grande nome do Liverpool dos últimos 20 anos. O Salah você sabe que dá certo. O outro você não sabe se dá. Então, ou o Liverpool pega o que o Real Madrid tem feito, os jogadores de final de contrato, porque aí você não paga o transfer pelo menos e espera, mas acabam poucos contratos de atacantes, assim, não tem atacante de 25 anos que está acabando o contrato e tal e que não fica. Ou ele vai ter que tomar essa decisão. Renova com um cara por 3 anos e daqui a 3 anos vai no mercado e busca outro, ou já faz isso agora. A questão, Fred, é que se você renova com ele agora e o Luiz Dias estoura, tá bem pra caramba e tal, e você quer renovar o contrato do Luiz Dias daqui a pouco para não perder ele, Luiz Dias... O Salah é o teto. O Salah é o teto, mas o que os jogadores normalmente fazem é o seguinte, peraí, o Salah vai sair, ele tá ganhando 30 e eu ganho 6. Eu quero ganhar 15. Eu sou o cara que vai substituir ele. Então é essa escada que você vai gerando e que é o problema. Que foi o que o Barcelona foi fazendo. Quando o Barcelona renova o contrato do Piqué, um Titi fala, pô, mas o Piqué tem tantos anos, eu tenho muito menos, eu estava antes da Copa do Mundo de 2018. Sou titular da França que vai jogar a Copa do Mundo. Aí o Barcelona usa o contrato do Piqué como base para renovar um Titi. E para renovar Jordi Alba e Sérgio Roberto vai fazendo a mesma coisa. Eles pegam quem são os mais bem pagos do mercado, o Barcelona vai fazendo aquilo e entra num buraco sem fim, que foi o que o Barcelona chegou a ter 110% do orçamento dele era para salário. O Barcelona ganhava 600 milhões e os salários eram 650 milhões. Esse é o problema que todo clube tem medo de cair, entendeu? Esse é o buraco que todo clube tem medo de cair, de ficar refém dos grandes jogadores, do rendimento que eles trazem e do quanto isso vai custar. Minhas considerações finais sobre esse tema, entendendo quem administra o Liverpool hoje, que é o retorno do Michael Edwards, eu não tenho nenhuma dúvida de que o potencial novo Salah, ele tem 10 versões diferentes na mesa da diretoria do Liverpool para entender em quem vai ser o cara que você vai tirar barato de um clube como a Roma, tá? Da mesma prateleira da Roma. É uma aposta, o vazio do Salah é algo que pode ser traumatizante para uma temporada de hiato, se o cara não encaixar como o Salah encaixou. A primeira temporada do Salah terminou com 44 gols marcados, assim, uma loucura, e 19 assistências.
Assim, é um negócio assustador. Mas para mim o que me incomoda mais, caso a renovação não venha, deveria ter vendido no ano passado. O problema é o Salah sair de graça. Porque se o Salah sai na temporada passada pelos 100 mais que a Arábia Saudita fez a proposta, e se o Salah quisesse ir, o que imagino que ele gostaria de ganhar, o que ele ganharia lá, o Liverpool fez um erro, por mais que esse erro antecipasse um problema para um momento de transição, né? De saída do Klopp, de retorno de Michael Edwards e troca todo mundo. Naquele momento os problemas eram outros. Porém, faria muito mais sentido para as contas do clube vender um cara de 31 anos por 120 milhões de euros, se fosse. E aí você tem um pouco de estofo para pensar e trazer esse novo, entre aspas, Salah. Perder ele de graça, para mim, é uma tragédia muito grande, tá? Normalmente os clubes tentam renovar o contrato dos jogadores quando faltam 2 anos para acabar o contrato. Que é porque a partir do último ano você já tem que tomar a decisão de renovar ou vender sim ou sim. E você já fica quanto mais tempo passa, mais na mão do jogador você fica. Porque ele fica mais perto de ficar livre e você tem que ir no mercado buscar outro. Então pode ver que tem jogadores que renovam o contrato quase que de 3 em 3 anos, fazendo contratos de 5. Porque falta 2 para acabar e o clube tem medo de perder. O jogador também quer ter uma certeza de que ele vai continuar com aquele salário, naquele patamar, porque pode vir uma lesão, pode ter uma má fase e tal. Então normalmente se renova 2 anos antes. Também acho que o erro crucial do Liverpool é ter demorado tanto ou para tomar a decisão, ou para chegar num consenso, chegar num acordo, para, não sei, convencer o próprio Salah. E eu também acho que há mais de um ano, aparentemente a relação dele com Klopp e com Mané não era boa e o Liverpool não tinha certeza que era bom ele ficar. Sim, não pelo dentro de campo, sabe? Pelo extra. Aparentemente ficou alguma coisa meio tóxica ali em algum momento, que eles falaram, será que fica ou será que não? Será que é melhor sugar isso aqui até a última gota ou vender? Não tomou essa decisão. Os caras, normalmente esses executivos de futebol são muito bem pagos para isso. Não tomaram a decisão e agora estão absolutamente na mão do jogador. Eu renovaria. Para mim, não puxaria os outros do elenco para ganharem mais. Existe um patamar que é Mohamed Salah e tem um outro patamar que são os outros jogadores. Por mais que seja Van Dijk, por mais que seja Arnold, por mais que seja daqui a pouco um garoto que esteja subindo muito bem. Um patamar para ele, porque além de tudo entrega como marketing, venda de produtos, abertura de mercados. Eu fui recentemente no Egito e tem muito torcedor do Liverpool agora e é um país com uma população muito grande, muito futeboleira e tal. Então, eu não sei quais são o tamanho das exigências do Salah, o tanto que ele está pedindo. Mas se não for uma barbaridade de mais do que 30 milhões, por exemplo, eu abriria essa exceção. E a exceção entregou até hoje 35% dos gols que o Liverpool marcou desde que ele chegou no clube. Um jogador, 1 de 11, entregando mais do que 1/3 entre gols e assistências. Tudo dentro de contexto? Não. Gol é caro demais, Fred. E às vezes é tão caro que não tem preço. Então, assim, 35% dos gols é muita coisa. Agora sim. É muita coisa. Gol é tão caro que não existe mais carro popular, inclusive. Exatamente. Todo gol é um artigo de luxo. Exatamente. Vamos para o nosso Out of Context. Pode começar, Marcelito. Então, o meu Out of Context dessa vez é mais um caso mesmo, porque eu fui há 2 meses para o Egito e esperava uma Mohamed Salah mania. Achava que veria muita exposição visual do Salah. Assim, prédios com uma publicidade imensa, sabe, assim, de uma loja de celular do Salah, e não sei, publicidade e souvenir dele para tudo quanto é lado, e no aeroporto logo assim teria, nem sei se existe tipo Egito Airways, e que seria o Mohamed Salah meio que de comissário ou de comandante ali para receber as pessoas no aeroporto. Cara, nada, assim, não vi, a não ser assim muitas camisas do Liverpool, e ainda foi data FIFA, ainda tinha jogo da seleção lá e tal, muitas camisas do Liverpool, mas até assim em vendinhas populares, em bancas pela rua, tinha muito do Liverpool, mas tinha muito da seleção da Argentina, alguma da seleção brasileira, da seleção de Portugal também, não era nada demais, e eu vi um boneco do Salah, que era um boneco imenso, muito difícil de colocar na mala. Se tivesse um Salahzinho, eu até queria. Ah, não era aquele pequenininho? Não. Funko, sei lá. Não. Era um Salazão mesmo. Você precisava de uma mala só para ele. Então, errado o Egito e não possibilitar que as pessoas vão lá, aproveitem
Mohamed Salah. O meu out of context, na verdade, é uma lamentação. A minha lamentação, Marcelo Beckler, é que Mohamed Salah nunca foi companheiro de William Bigode. Porque seria muito divertido ver o Salah caindo num esquema de pirâmide. Era só isso. Você preparou essa piada. E valeu a pena. Valeu a pena. Agora, que bom. Quantas vezes... Pro Salah, acho que não, porque acho que ele não dava muitas entrevistas pro Brasil. Foi perguntado pro Firmino sobre a mistura Brasil e Egito e quantas matérias sobre isso você precisou fazer? Cara, eu fiz pelo menos umas 5 matérias em 5 temporadas diferentes sobre isso e eu nunca entrevistei o Salah. Nunca tive a chance, cara. Nesse tempo todo que eu tô aqui de entrevistar o Salah, tô tentando ainda. A cada jogo a gente tem um grupo, né, de WhatsApp criado pela UEFA pra gente mandar lá até o momento, minuto 75, 80, os pedidos de cada repórter, de cada canal de TV para as entrevistas rápidas depois do jogo. E eu sempre coloco o Salah como prioridade 1. Mas evidentemente que na lista de prioridades de repórteres eu não sou prioridade 1 pro Salah. E outra coisa sobre isso de mistura Brasil e Egito, o Firmino nunca falou bem sobre isso, né? Assim, de uma forma engraçada, divertida. Não sei se o Firmino melhorou de entrevistas, mas era uma época que ele era travadão, né? Cara, o Firmino, se a câmera fechasse, ele relaxava. E era uma ótima conversa. Se a câmera ligasse, ele ficava muito rígido, assim. Ele não conseguia completar uma linha de raciocínio, coitado, assim. Nunca foi antipatia. Pelo contrário, ele se esforçava. Sempre foi algo de timidez ali, de não ter uma fluência de conseguir. Não é uma coisa inata, né? Então ele não tinha isso. É uma pena que a gente tenha perdido aí a oportunidade de explorar mais. Aliás, os guias, quando você vai pro Egito, eles ficam doidos achando que brasileiro adora essa piada para promover que você dance na frente das pirâmides. Tem isso? Então eles conhecem essa canção. Porque eu acho que os guias que falam português estão muito acostumados a que esteja lá brasileiro toda hora. Então eles já sabem, já entenderam. Então você chega na frente da pirâmide e ele canta para você dançar e tirar uma foto. Então, como se você fosse uma nágia que seria encantada por uma música e começaria a dançar. Não foi o caso. Não deu certo. O guia deve ter pensado que eu não sou tão brasileiro assim. Resumo. Quer dizer, indicação. Indicação, porque estamos falando de uma cidade que é tão cinza quanto Liverpool, ou Manchester, ou Birmingham, ou enfim, qualquer outra, especialmente do norte da Inglaterra. A gente está falando de Gotham City. Vocês lembram que as nossas indicações estão todas na Max. Então a gente está falando de O Pinguim, uma nova série que eu estou interessadíssimo para assistir, porque eu acho um vilão pouco explorado na história da franquia e sempre achei que ele tinha algo ali para trazer. Então o Pinguim está no ar e você pode assistir a todos os episódios dessa série na Max. Isso, vamos ver se ele vai conseguir ou não conquistar Gotham City. Eu gosto muito do Coringa, Camarada Coringa, aliás. O filme dele tem um tanto de crítica social, esperando que o Pinguim vá para o mesmo lado, de colocar a culpa no Batman, que é um bilionário que mora sozinho, que explora um idoso, emprega pouca gente, claramente explora os funcionários. E eu sou a favor tanto do Pinguim como do Coringa. O Pinguim ainda tem uma coisa de ser um vilão que é pouco estético, assim, baixinho, meio pesado, fora de forma, com uma sombrinha que é meio uma bengala também. Assim, ele tá pronto para se desmanchar no primeiro soco que ele tomar do Batman. Virar uma cabeça de paçoca. Mas ele consegue resistir muito bem. E eu já deixo aqui minha torcida pelo Pinguim. Eu gosto muito também do Duas Caras. Eu queria ver um pouco mais do Duas Caras. Tá aí o pedido aí para nossa querida Mamãe Max. Eu recebi na instrução aqui da nossa indicação cultural do programa de hoje uma informação que me perturbou um pouco, Marcelo Beck. Porque o nosso queridíssimo Lucas Vec, um abraço pro Vec, é o nosso produtor, né, faz parte da equipe do nosso Pseudo.
e ele tem mais de 200 pinguins em casa, entre pelúcia, cerâmica e plástico. Cadê o compliance? Exatamente. Assim, e é claramente a ausência de um Batman, né? Porque era só colocar um Batman na porta que não entrava nenhum. Então... É verdade. E outra coisa, por que não parar no 100º pinguim? A partir de quantos pinguins... Por que não parar no terceiro, Então, Marcelo? a partir de quantos pinguins você fala, tem pinguim demais aqui? Você imagina que você entra na casa de uma pessoa. Você... Não sei se o Lucas Vec é casado ou não, mas você imagina que ele tá saindo com... Eu acho é casado. que ele... Imagina quando ele conheceu a esposa. Acho que sim. Imagina quando ele conheceu a esposa dele, a gatinha dele. Ele falou, vamos lá em casa, tomar um vinho, um combo de vodka, fazer alguma coisa do agrado dela, né? Todo mundo sabe o final desse áudio, como é que termina. E a menina foi... Gillette, entrou na casa e se deparou com uma quantidade absolutamente desproporcional de pinguins. E ela ficou, Fred. E ela foi ficando. E ela ficou. E ela casou com ele. Eu gostaria de conversar com essa pessoa, Marcelo. Eu gostaria de me manter longe, não contrariar, inclusive, porque talvez possa se tornar agressiva até. Mas se eu entro... Um abraço. Lucas Vec, incrível, é a companheira dele também, pessoas maravilhosas, recebem aqui o nosso abraço, mas é bastante perturbador você entrar numa casa com tanto pinguim. Assim, não sei o que pode acontecer, sabe? Você coloca uma bebida num copo de pinguim. Qual que é o chopp? Antártica. Sabe assim, você começa a entrar num looping de pinguim que você não sabe onde vai terminar. Eu só espero que tenha ar-condicionado, porque senão não vai ornar. Coitado do pinguim de pelúcia, né? Claramente tá extinto, assim, o darwinismo acho que nem consegue explicar muito bem isso, como é que um pinguim vive em temperaturas tão geladas e que tem um andar tão engraçado, pudesse ter pelos. Eu não consigo, a gente tem que parar de falar, mas eu lembrei de uma história de um pinguim que ele visitava um senhorzinho em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, toda vez que ele fazia uma rota, e ele desviava da rota para visitar esse senhor, porque uma vez esse senhor ajudou esse pinguim porque ele estava morrendo na praia de Ilha Grande, Marcelo Becker. Eu achei essa história maravilhosa. E ele não levava um presente, né? Ele só ia lá ver se o senhor estava lá, cumprimentava e voltamos. Acho que ele levava um pedaço de gelo, mas... Derretido. Um abraço pro Pinguim, para Lucas Vec, desculpa aí qualquer coisa, porque realmente, dessa vez, a gente precisa de um pedido de desculpas e também precisa do resumo do programa. Fred Caldeira, você sabe o que não tem no Egito? Pinguim. Verdade. E nem Mohamed Salah. E talvez nem no Liverpool tenha, porque no programa de hoje a gente falou das dúvidas que o Liverpool tem e na cabeça do Salah já passou da hora de saná-las sobre a renovação ou não do atacante de 32 anos, um dos mais bem pagos da Premier League, o mais bem pago do Liverpool e que desde que chegou entregou mais de 1/3 de gols da equipe. Vale a pena renovar com esse jogador e desequilibrar sua folha salarial? Do ponto de vista do pessoal que faz a planilha de Excel, certamente não. Mas futebol, Frederico, é um retângulo verde com uma bola dentro. E se a bola tá entrando, não tem Excel que resista. Não tem. Não tem, cara. E eu tô contigo, tá? Eu renovaria o contrato do Salah. Eu acho que tem que renovar e você tem que... Dá para renovar e não desequilibrar a folha. E eu entendo que com isso você corra o risco de ter que vender o Arnold ou de ter que renovar por pouco tempo para vender ou de ter que... Eu acho que renovando o Salah agora você fica um pouco na mão de Van Dijk e principalmente Arnold também, né? Você pode acabar tendo um hat-trick aí de descontrole na folha salarial porque os agentes conversam. Os empresários conversam e são 3 grandes salários, 3 maiores salários do Liverpool nesse momento em vias de renovação. É claramente uma consequência de mau planejamento já. Né? A troca total ali da estrutura de futebol da FSG fez com que o Liverpool perdesse o timing nesses 3 contratos e pode acabar tendo que pagar a mais para o Salah, a mais para o Van Dijk, a mais para o Arnold. A ver, entre esses 3, a prioridade, para mim, seria Mohamed Salah se tivesse escolhido um dos 3. Ainda que tivesse que sacrificar os 2, assim como de vez em quando pinguins são sacrificados sem motivo aparente. Não sei exatamente o que acrescenta você sacrificar um pinguim. Ritual. O aquecimento global. Meu povo,
A gente volta na terça-feira que vem. Fred e Beckler vão explicar mais um tema aqui pra vocês às 11 horas da manhã, mas vocês têm a semana inteira pra assistir tranquilamente. Vocês só não vão falar que vocês estão comendo não sei o que enquanto vocês assistem o almoço. Vocês parem de assistir o almoço de vocês enquanto vocês comem outra coisa. A ordem dos fatores, Fred, altera o produto. Agora, se você quiser lavar enquanto assiste, eu acho que eu aceito. Ah, sim. Lavar o Fred enquanto assiste o almoço? Ou enquanto assiste a louça? Né? É verdade. Você gostaria de ser lavado por um espectador de YouTube? Com detergente e palha de aço? Eu dispensaria a palha de aço. Então, vocês podem imaginar agora Fred Caldeira todo besuntado de um detergente biodegradável. Parecendo um pinguim. Um beijo pra vocês.